Jesus, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Para mim não é motivo de alegria quando o Senhor nos concede a oportunidade de estar na presença dEle. Eu confesso, irmã, que eu estou aqui tremendo, nervoso, mas toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus, porque quando Ele manda, Ele garante, e só basta em você obedecer e crer somente que Ele é comigo e Ele é contigo, amém? E a palavra do Senhor que se encontra na Ezequiel 37, primeiro, uma palavra bastante conhecida, creio eu, entre os irmãos, a respeito do vale de ossos seco. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Creia tão somente que Deus, Ele é fiel. Ezequiel 37, primeiro. Amém? Que diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem viver de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, que vai retratar a respeito de uma visão do vale de ossos secos, aonde o Senhor leva Ezequiel em uma visão, aonde Ezequiel, observando, está vendo um cenário ali que talvez na vista humana não tinha jeito, que talvez na vista humana não tinha como ser solucionado. Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que traz vida aonde não há vida. É um Deus que traz a esperança aonde não havia até mesmo esperança, para dar vitória a mim e a você. A palavra vai contar que quando o Senhor leva Ezequiel no vale ali de ossos secos, através de uma visão, o Senhor mostra para Ezequiel aquela situação, porque nós acabamos de ler que eram muitos ossos secos, eram numerosos. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Ezequiel, perguntando: Ezequiel, será que esses ossos secos podem reviver? E Ezequiel somente fala ao Senhor: só tu sabes. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que Ezequiel, ele fala, mas Ezequiel obedece à voz do Senhor. Quando o Senhor falou para Ezequiel profetizar no meio daquele vale, Ezequiel, ele profetizou. Ezequiel não limitou o poder de Deus, porque Ezequiel sabia que Deus poderia fazer o impossível acontecer.
muitas vezes sobre nossas vidas nós limitamos o poder de Deus. O Senhor está dizendo: profetize em tal situação que eu vou entrar com providência. Profetize em tal situação que eu vou entrar com resposta, eu vou entrar com escape, eu vou entrar com livramento. E muitas vezes você o que faz é questionar e murmurar. É achar que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele mesmo falou, que Ele tem o poder e que Ele tem o domínio para fazer acontecer sobre mim e sobre a tua vida. O Senhor nesta noite está nos chamando como Ezequiel. Profetize no meio da tua situação que você vai ver o impossível acontecer. Você pode até estar olhando para a situação. Talvez você se encontre igual Ezequiel, em um vale cheio de ossos secos, aonde você olha e diz: não há esperança, aonde você olha e diz: não há jeito, não há solução. Mas comece a olhar com o olho espiritual, porque Deus já está fazendo acontecer. Porque osso nenhum, quando o Senhor dá ordem, ele permanece como está. Ele tem que levantar e voltar a ter vida. E não é diferente no meio do povo de Deus. Quando o Senhor decreta, quando o Senhor lhe dá ordem, é necessário você tomar posição e crer. Porque foi isso que Ezequiel ele fez. Ezequiel ele tomou posição. Creio que ele estava dizendo aqui: Senhor, eu sei que o Senhor pode, o Senhor vai fazer. E o Ezequiel ele começou a profetizar. E o milagre começou a acontecer. Ezequiel ele não murmurou, Ezequiel ele não temeu. Ezequiel não olhou para aquela situação e falou: não tem jeito, não tem como, está tudo separado, está tudo misturado. Como é que esses ossos vão voltar para os ossos certos? Mas o Senhor ele sabe a forma certa de agir. Talvez a situação na sua vida que você talvez está dizendo: como é que vai ser solucionado? Como é que vai ser ajuntado? Deus ele sabe a forma certa de agir. Então descansa o teu coração, porque o vale que você está passando para o Deus que você serve não é nada. Porque apenas em instantes ele pode mudar o teu vale e você pode cantar o hino da vitória. Somente creia nesta noite. Muitas vezes o vale pode até surgir sobre nossas vidas e muitas vezes pode estar até desapercebido, se perguntando por quê. Senhor, o que eu fiz para merecer situação? Senhor, o que eu fiz para merecer passar por tal situação? Mas é necessário te dar ouvido à voz de Deus. É necessário a gente entender que o mesmo Deus que coloca no vale é o mesmo Deus que nos capacita para atravessar o vale e cantar o hino da vitória. É o mesmo Deus que se encontra no controle, porque quando o Senhor envia ali Moisés para libertar aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava ali sendo escravizado por Faraó, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor havia dado autoridade a Moisés. O Senhor levantou Moisés com os braços fortes. Moisés ele não temeu. Moisés passou por situações difíceis. Moisés passou por situação complicada, mas Moisés continuou tentando. Na primeira vez a qual nós oramos e nós não obtemos resposta, nós paramos. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que o vale não passa? Senhor, por que o vale não tem fim? Passa ano, esse vale não acaba. É necessário buscar uma vez, no resultado, continue buscando, continue perseverando, continue acreditando, porque Deus ele entra sempre em ação. O Senhor está esperando de mim, de você tomar atitude. O Senhor está esperando de mim, de você profetizar no meio do nosso vale, porque muitas vezes nós passamos por situação que a gente quer que Deus envie pessoas, sendo que o Senhor quer usar nós mesmos, sendo que o Senhor quer levantar nós mesmos dentro da nossa própria casa, para que o nome dele venha a ser glorificado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, é que Ezequiel ele começa a profetizar. E a palavra vai contar que os ossos ali vão se ajuntando, cada um por seu devido lugar. E Ezequiel ele vai continuar profetizando, porque o Senhor está mandando ele profetizar. E que quando o Senhor manda, o Senhor ele garante. Se o Senhor está mandando, profetize. Ainda que você não está vendo nada acontecer, continue profetizando. Continue chamando a atenção de Deus para a tua vida.
algo acontecia, nada foi de vez. Ezequiel não profetizou e aqueles ossos ficaram de pé, não. Ezequiel profetizou em cada instante. Muitas vezes nós profetizamos uma vez e por não achar que aconteceu, nós paramos na primeira oportunidade. O Senhor está dizendo esta noite para mim e para você. Ele tem o controle do tempo. Continue profetizando. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor sobre a tua vida, ela vai se cumprir, queira o inimigo ou não. Não desista de profetizar. Profetizou na primeira vez, nada aconteceu, continua profetizando. Porque Ezequiel estava profetizando, só estava se ajuntando. Cada um estava indo para o lugar certo. E Ezequiel começou ali a profetizar. E vai surgindo ali tendões, vai surgindo um nevo. E ali Ezequiel vai vendo o agir de Deus. Ezequiel vai vendo o sobrenatural de Deus. É assim que vai acontecer sobre nossas vidas. Se a gente não parar de profetizar, a gente vai ver a grandeza de Deus. A gente vai ver Deus e agir o sobrenatural dele. Porque Ezequiel foi profetizando, e tudo ali foi acontecendo no devido tempo ali que o Senhor determinou. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra vai contar que quando aqueles corpos daquele estavam formados, faltava o quê? O fôlego de vida. E o Senhor manda Ezequiel profetizar os 4 cantos da terra. E Ezequiel ele profetiza, e o fôlego de vida vem, entra na nariz daqueles corpos que estavam no chão. Aqueles corpos ali ganham vida e se levanta um grande exército. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz. Aleluia. Nada é impossível para o Deus que você serve. Quando você toma a posição adequada, o Senhor ele começa a agir naquilo que para nossa vista, ou até pessoas chegaram para mim, para você, para dizer que não ia acontecer. A gente vê Deus agir, a gente vê Deus operar nos mínimos detalhes. Ezequiel ele profetiza, os ossos se levantam, ganham vida e o nome do Senhor é glorificado. E Ezequiel ali vê que Deus é o Deus todo-poderoso, e na nossa vida não vai ser diferente. Enquanto você está profetizando, o Senhor está preparando o hino da vitória para você cantar. O Senhor está preparando o nosso cenário de honra para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque com a ordem que Deus dá, ossos não ficam no chão. Ossos se levantam, ganham vida e glorificam o nome do Senhor. Entenda uma coisa: na tua vida, glorifica exaltado seja o Senhor. Na tua casa, aonde era cenário de ossos seco, o Senhor está dando vida. O Senhor está dando vida, e o Senhor está dando vida através da minha e da tua vida. Porque enquanto você está aqui profetizando, Deus está visitando com vida. Muitas vezes a gente se entristece porque o inimigo fala que é morte e a gente dá ouvido. Mas a gente vinha saber que o dono da vida, ele se encontra presente. A gente vinha saber que o dono da vida, o Deus que levantou aquele exército que estava ali sem vida, sem jeito, acabado, é o mesmo que ainda opera no dia de hoje. É o mesmo que faz ainda acontecer no dia de hoje. Se eu e você crer, eu e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Entenda uma coisa: nada é impossível para Deus. Quando Lázaro estava morto, ainda enfermo, que Marta e Maria mandam chamar Jesus, e Jesus fala o quê? Que era para dar recado que ele não ia, que a situação de Lázaro não era para a morte. Mas Lázaro ele vem e falece, morre. E depois do 4 dias o Senhor ele chega. O que me chama a atenção é que esses 4 dias não impediu de Deus agir. Esses 4 dias não impediu de que o Senhor viesse ressuscitar Lázaro. Muita gente acha que o Senhor está atrasado. Não, o Senhor chega no tempo certo. O Senhor chega na hora certa. O Senhor chega no momento exato. Muitas vezes nós se preocupamos à toa. Muitas vezes nós queremos achar que o nosso tempo é o tempo de Deus. Mas entenda uma coisa: o mesmo Deus que depois de 4 dias chegou, glória
falou que aquela grande exaltada do Senhor, que aquela situação ali é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. O mesmo Deus que mandou tirar aquela pedra e chamou Lázaro para fora, é o mesmo Deus que pode fazer no dia de hoje. Descansa o teu coração nesta noite. Aquietai-vos e saber que Deus ele ainda é Deus. Descansa o teu coração, porque Deus ele ainda opera. Quantas vezes nós desacreditamos, quantas vezes nós nos pegamos pensando, achando que não vai acontecer. Se para Deus ressuscitar os mortos é em questão de segundo, imagine para fazer algo sobre nossas vidas. O que é que Ele não pode fazer? Muita gente complica as coisas que Deus já descumpriu sobre nossas vidas. Às vezes nós achamos que não vai dar certo o que Deus já decretou que já deu certo. Às vezes nós queremos colocar a mão naquilo que Deus já colocou a mão e já disse: está tudo no controle. Está tudo sobre o controle. Descansa o teu coração nesta noite e sai daqui acreditando que o mesmo Deus que levantou aquele exército de ossos secos e deu vida é o mesmo Deus que faz no dia de hoje. Continue profetizando. O que me chama a atenção é que esta palavra, ela é forte, porque ela fala de fé, de acreditar que Deus ele pode fazer, independente da circunstância, independente da situação, independente da história que esteja, Ele tem o poder para fazer acontecer e valer a pena. Deus ele tem o poder para fazer valer a pena. Então descansa somente o teu coração e profetize, porque vai acontecer. Mas não profetize achando que eu vou profetizar hoje e a bênção vai aparecer em segundos. Não. Deus é que sabe como tratar com o vaso. Muita gente profetiza hoje e o milagre vai acontecer aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o que me chama a atenção é que Deus não é filho para que minta e nem filho para que se arrependa. Se Ele falou, independente do tempo, independente da circunstância, Ele vai fazer valer a pena. Ele vai fazer se cumprir, porque Ele não mente, Ele não é mentiroso. Muitas vezes nós prometemos milhares de coisas ao Senhor e nós não cumprimos nada. Mas entenda uma coisa: quando Ele promete, Ele cumpre. Eu não sei o que o Senhor prometeu sobre a tua vida. Só creia somente que Ele vai fazer valer a pena sobre a tua história. Creia tão somente que Ele vai fazer acontecer. Pode até você se esquecer, mas o Senhor não se esqueceu. Pode até você ter deixado de mão, mas o Senhor não deixou. No tempo certo vai ter surpresa da parte do Senhor sobre a tua vida. No tempo certo vai ter o agir de Deus sobre a tua vida. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque aquele vale de ossos secos quer nos ensinar que independente da tempestade, independente da circunstância, independente do cenário, quando nós clamamos, Deus ele responde. Quando nós clamamos, Deus ele atende. Quando nós clamamos, Deus ele age ao meu e ao teu favor. Grande e exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles ossos não ficou ali da mesma forma que estava, porque o Senhor ele mandou profetizar e o milagre aconteceu. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então creia somente que da forma que está não vai ficar. Mas para que isso venha acontecer, é necessário eu e você dar ouvido à voz do Senhor. Porque Ezequiel ele deu ouvido. Ezequiel ele escutou a voz do Senhor. E ao escutar a voz do Senhor, Ezequiel obedeceu e começou a profetizar. E daí então o milagre surgiu sobre aquele lugar. É necessário te ouvir, obedecer e colocar em ação, para que Deus ele venha fazer acontecer sobre mim e sobre a tua vida. Para que a gente venha ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus de uma forma surpreendente sobre o meio do teu povo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que quando Paulo e Silas
eles são presos injustamente naquela situação que ele se encontrava dentro daquela cela escuro, os dois ali presos. O que me chama a atenção é que eles adoraram o nome do Senhor. E ao adorar o nome do Senhor, o milagre aconteceu. Não foi diferente na vida de Paulo e Silas. Eles clamaram. Eles não olhou para a circunstância. Ele não olhou para o problema que eles estavam enfrentando, mas ele olhou para o Deus que ele servia, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de causa impossível. Era um Deus que podia entrar em uma guerra e sempre quando ele entra, ele sai como vencedor. Nesta noite o Senhor está me levantando, o Senhor está te levantando como Ezequiel, corajoso, independente de como está ali o cenário, independente das pessoas chegar até você e dizer, vai profetizar sobre isso. Você está vendo que não tem mais jeito, você está vendo que a história não tem mais como ser mudado. É necessário tomar posição de vaso. Porque quando Jó está ali passando por aquele momento de tristeza, de luto, a mulher dele chega até ele e diz o quê? Ainda tu retém a tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. O que é que Jó fala? Assim como fala louca qualquer, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e o mal não. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. É necessário entender que Deus em tudo Ele está no controle. É necessário a gente não negar a nossa fé, mas crer que ainda que esteja em tempos difíceis, ainda que esteja em tempos bons, o Senhor sempre será o nosso Deus. O Senhor sempre será o nosso refúgio. O Senhor sempre será a nossa fortaleza. O Senhor sempre será o nosso socorro bem presente em todo momento de angústia, de aprovação, de tristeza, de luta, independente do que aconteça. Deus ele vai estar sempre na direção e no controle sobre nossas vidas. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E essa mensagem que eu deixo nesta noite para o meu coração e para o coração dos amados irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e que os irmãos continuem orando pela minha vida.